General Santos Cruz, bom dia, prazer falar com o senhor. Serão perguntas curtas, porque a minha voz já está embargada. Graças a Deus, porque senão eu ia falar mais do que devia falar, mas eu estou com um problema de garganta, serão perguntas curtas. E o senhor é um sujeito que se expressa muito bem em poucas palavras. Como é que o senhor observa essa manifestação de Brasília, que quero crer deva ter sido uma manifestação que partiu do presidente Jair Bolsonaro, não sei se concordância dos representantes das Forças Armadas, quero crer que não, mas eles são subordinados e assim fizeram o que o presidente queria. Como é que o senhor analisa esse desfile de 10 minutos, a meu ver, completamente desnecessário e de uma hora imprópria para a nação brasileira? Bom dia, obrigado pelo convite. É um evento lastimável, né? Completamente desnecessário, uma falta de bom senso, ou deliberadamente idealizado para fazer uma apresentação que desgasta as Forças Armadas. Desgasta muito, porque as Forças Armadas são instituições que têm muita gente valorosa, que não pode estar sendo submetida a esse tipo de exigência, a esse tipo de evento. Um evento na Praça dos Três Poderes, ali tem uma simbologia para o Brasil, ali estão os três poderes, ali tem o Congresso Nacional, ali tem a Câmara dos Deputados, tem o Senado, tem a Justiça. Não é lugar para ficar fazendo desfiles de blindados sem motivo nenhum, uma desculpa infantil de entregar um convite para um exercício de uma tropa fantástica que são os fuzileiros navais. Os fuzileiros navais são uma tropa que vale a pena se assistir, a capacidade operacional não tem nada a ver com isso. Então, um desrespeito completo às Forças Armadas, ao Congresso Nacional. É isso que eu vejo. Uma data imprópria quando vai a plenário a votação do tal voto impresso que o presidente Jair Bolsonaro pretende. E num dia que tem uma votação importante no Congresso, na Câmara, não só pelo tema, mas também porque o assunto vinha sendo bastante polarizado, bastante discutido, com muito conflito entre o presidente e o TSE. Então, tudo isso daí é um contexto que tem que ser considerado. E não é possível acreditar que os nossos comandantes eles não tenham uma capacidade de avaliação. Eles têm. Não é coisa das forças. Isso não é coisa das forças, sem dúvida nenhuma. Comandantes operacionais eles têm muita capacidade, eles têm Estado-Maior altamente responsável. O problema tá na presidência e está no Ministério da Defesa, que concorda com isso. O presidente da República é comandante em chefe das Forças Armadas. Daí ele mandar fazer um desfile é uma coisa. A partir daí por diante, quero crer que essa instituição, que é uma instituição importante das Forças Armadas, super importante, um dos poderes importantes que defende a nossa nação de agressões externas, tá? Feita para defender brasileiros, foi criada para defender brasileiros de idos tempos, com honradez, às custas de vidas, de guerras e daí por diante. Mandar fazer um desfile é uma coisa. Um próximo passo que seria, se comenta uma tentativa de golpe, já não depende de exclusivamente uma ordem dada por um presidente, não é? Um próximo passo analisado de forma definitiva, acredito que seja esse o caminho, pelo alto comando das Forças Armadas Brasileiras. Desfile é uma coisa, daí para diante já é outra completamente diferente. O problema é que é dado um primeiro passo, né?
A situação de comandante em chefe não é para não é para isso. Comandante em chefe é um título e uma prerrogativa do presidente da República para as diretrizes estratégicas. Em caso de conflito, ele dá a diretriz estratégica, ele toma as decisões mais extremadas. Né? Não é para ficar havendo problemas de desfile em dia que não tem comemoração nenhuma, em dia que não tem nada de especial, em dia que você tem que ter uma reserva até para deixar o Congresso ali, mostrar respeito pelo Congresso que vai votar uma situação bastante conflituosa. Não tem nada a ver com ser comandante em chefe, besteira não tem nada a ver com ser comandante em chefe. Comandante em chefe não é para ver horário de expediente, não é para ver se vai desfilar ou não vai desfilar, não é para isso. Né? Então, isso aí é uma mistura de infantilidade e inconsequência. Né? Então, não é possível acarretar um desgaste desse para as Forças Armadas e fazer isso na frente do Congresso Nacional. Isso é um absurdo, né? Essas medidas que o presidente toma, essas colocações que o presidente faz, em momentos em que o povo brasileiro tem que acordar com perspectiva de que a gente vai sair dessa crise sanitária e econômica, frases colocando-se em xeque a democracia todo dia, por um motivo ou por outro, voto impresso, ingerência de CPI, não vai ter mais eleições. Né? Fazem parecer que o presidente é incontrolável. Aí se alia ao centrão ou blocão, ou sei lá como é que chama isso, e de repente se distribui bilhões em emendas parlamentares e cargos, com a pretensão de que o blocão vá controlar o presidente da República nesses seus ímpetos autoritários. Tá? Mas, pelo jeito, não controla. E o que é que o senhor pensa que vai acontecer com o Brasil até as eleições, no momento em que o presidente realmente é incontrolável? Bem, em primeiro lugar, eu acho que a resposta para esse tipo de insanidade é a legislação. O Judiciário tem que aplicar a lei de maneira muito forte, o Congresso Nacional tem que ser muito mais forte, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal precisam se posicionar, precisam responder de maneira mais contundente a esse tipo de desatino. Né? Não é possível que o Congresso Nacional aceite uma atitude desse tipo, que vai ser uma vergonha para o próprio Congresso, desprestigia o próprio Congresso em dia de votação. Não é um desprestígio nacional, não é um desprestígio internacional, porque essas imagens elas correm o mundo. Isso aí é um desprestígio nacional e internacional. Isso aí já deve estar correndo o mundo. Todas as embaixadas elas fazem os seus relatórios, elas apresentam isso aí como uma coisa completamente fora da normalidade. Então, o Congresso Nacional ele tem que reagir, ele tem que se valorizar, né? E ele tem mecanismos para isso, assim como o Judiciário. Então, a resposta para qualquer coisa, ela tem que estar dentro da lei. E existe legislação para isso. É uma questão de postura do Judiciário e principalmente do Congresso Nacional. Interessante que o Bolsonaro representa a direita brasileira. O presidente Jair Bolsonaro representa a direita brasileira. Mas interessante que esse tipo de desfile e de poderio militar é uma coisa feita a países em época de autoritarismo. Me lembro muito daqueles desfiles que havia durante a Guerra Fria lá na União Soviética, da extinta União Soviética, na Praça do Kremlin, com mísseis, aviões blindados. Recentemente, desse ditadorzinho também de meia pataca da Coreia do Norte. Isso não é típico, isso é típico de país comunista, esse tipo de desfile, exatamente contrapondo-se, não é só de país comunista, é de um autoritarismo desnecessário, são os 10 minutos mais desnecessários que a nação brasileira
precisava hoje. O senhor concorda comigo ou não? Eu discordo quando você disse que o Bolsonaro representa a direita brasileira. Ele não representa a direita brasileira. Ele tá destruindo a direita brasileira. Né? Eu sou de direita e respeito todo mundo, e tem que respeitar os adversários, aqueles que pensam diferente, tem que ter diálogo, tem que ter método de trabalho. A nossa direita ela é composta por uma classe média que sabe conviver, que sabe administrar. O que o presidente Bolsonaro está representando não é a direita, é um extremismo característico de qualquer totalitarismo, de qualquer matiz. Ele não representa a direita, ele está destruindo a direita brasileira. Uma oportunidade de que a direita tinha, a classe média de direita, o pessoal moderado, tinha de mostrar o que sabe fazer pelo Brasil, está sendo jogado no lixo, está sendo jogado fora, por um extremismo, por características pessoais problemáticas que estão destruindo essa oportunidade. É isso que está acontecendo. Ele não representa a direita, ele representa um extremismo irracional. Então, eu vejo que está jogando fora a oportunidade, só isso. Quando o alto comando do Exército, semana passada, procura o Supremo, ou é procurado pelo Supremo numa reunião e diz que não acredita em golpe, porque o golpe não existe, não há clima para isso, mas o perigo são atitudes golpistas de grupos ligados ao presidente que podem ter essas atitudes extremistas e isoladas. O senhor pensa da mesma forma que a gente corre esse risco? Olha, eu vejo que as forças, né, não só o Exército, a Força Aérea, a Marinha, tem gente de muito boa qualidade, gente que sabe avaliar a situação, que sabe se comportar, sabe o local da sua função, sabe o local da sua instituição, como que ela está localizada no contexto nacional. Agora, no caso do presidente Bolsonaro, não só ele, isso aí acontece em tudo que é lugar, o pequeno grupo de fanáticos que fica mais colado na autoridade tem sempre esse tipo de sonho totalitarista. Por quê? Porque da figura central do grupo depende a sobrevivência. E quanto pior o grupo, mais ele luta pela sobrevivência do líder, porque eles dependem daquela liderança. Então, você acaba tendo, às vezes, um assessoramento, não é bem, às vezes, o assessoramento formal, mas informal, acaba tendo um assessoramento completamente insano, de pessoas que não têm responsabilidade e que ficam empurrando a autoridade para esse tipo de procedimento. Então, eu não vejo ainda possibilidade de Força Armada apoiar qualquer coisa fora da Constituição. Agora, pessoas extremistas e pequenos grupos fanatizados, eu não tenho dúvida nenhuma de que eles representam hoje um risco até de violência localizada no Brasil. General, comungando com as suas ideias e até colocando uma posição que parece oposta àquilo que pensa a maioria. Evidente que as instituições têm que estar mais do que nunca fortalecidas, mas parece que a instituição mais importante nesse caso é realmente a instituição das Forças Armadas. Essas sim tem que ser solidárias com a democracia. Essas sim tem que ser solidárias com os outros poderes. O senhor não pensa dessa forma também? Da importância da instituição Forças Armadas como defesa do país e defesa da democracia. O senhor pensa, por exemplo, em participar de eleições. E a gente precisa ter eleições democráticas, porque a única via para você tirar o país dessa situação é a via democrática. Então, as instituições das Forças Armadas, a instituição das Forças Armadas, ela é preponderante num momento como esse.
Todas as instituições são muito importantes na democracia. A democracia é muito difícil de se definir democracia, Equilíbrio mas de poder, né? Uma das características da democracia é o aperfeiçoamento das instituições, é o comportamento institucional. E eu tenho plena confiança no Exército e nas Forças Armadas. Agora, as outras instituições também precisam ser fortes. O Congresso Nacional, principalmente, eu, como cidadão, a minha observação é que ele precisa se comportar de maneira muito mais forte, muito mais contundente. O Senado, a Câmara dos Deputados, o próprio Judiciário se posicionar em algumas situações. Então, eu vejo que institucionalmente, há necessidade de posições muito fortes, porque a democracia depende disso. E as Forças Armadas, elas são instituições que têm prestígio junto à população, elas são instituições que participam de todas as políticas públicas, em todos os casos de catástrofes, de necessidade, as Forças Armadas elas estão presentes. Né? O que está acontecendo é uma tentativa, um grande blefe de querer arrastar as Forças Armadas para o jogo de poder. Isso aí não pode aceitar. Isso aí é nocivo para as Forças Armadas. Essa tentativa política de arrastar a Força Armada para o jogo político, para o jogo de poder, é extremamente nociva para uma instituição de muito valor. O senhor tem noção absoluta para responder essa pergunta como poucos. O senhor acha que o presidente Jair Bolsonaro e o seu entorno pretendem realmente dar um golpe na democracia? Não as Forças Armadas, mas o presidente e o seu entorno. Se ele pudesse, ele daria um golpe? Eu não sei se a característica é de dar golpe. Talvez seja mais característica de irresponsabilidade e de inconsequência do que de planejamento. Então eu vejo como ações assim estapafúrdias, mais por falta de condições de fazer alguma coisa organizada do que realmente por planejamento. Agora, eu tenho absoluta certeza que desse evento de hoje, as instituições vão pensar muito mais, o Congresso, essa hora, deve estar pensando nas formas de ele se fortalecer, na maneira de ele não se desmoralizar, na maneira de ele não aceitar quando vai fazer uma votação que tenha esse tipo de acontecimento paralelo. Então, eu vejo aí que, se existe essa ideia, eu acredito, de fazer alguma coisa fora da Constituição, eu acho que quem tem essa ideia pode abandonar, porque as instituições, não só a Força Armada, como principalmente o Congresso Nacional e o Judiciário, o Ministério Público, eles vão tomar providências para não serem tão desprestigiados e tão agredidos. Me estranha e muito a posição do ministro da Defesa, General Braga Neto. Eu tive a oportunidade de conhecer o General Braga Neto, passei uma manhã toda com ele, quando fui entrevistar o presidente Temer no Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Tive uma ótima impressão do General Braga Neto, uma mente aberta, me deu até um PIN do Exército naquela oportunidade, fez uma série de exposições, e depois entrevistei-o em seguida, no outro dia, e ele sempre me passou a necessidade extrema de mostrar que as Forças Armadas, durante aquela intervenção no Rio de Janeiro, estavam ali para defender a lei, a ordem e a soberania do povo brasileiro, porque o Rio de Janeiro tem 1 milhão de pessoas que respondem não às leis brasileiras, mas às leis do tráfico, da desordem e da ausência do Estado de Direito. E o general Braga Neto sempre prezou por manter a posição de que as Forças Armadas são aliadas do povo brasileiro, que assim deveria parecer, que não era uma intervenção política, e sim uma intervenção para restaurar a tranquilidade do povo que vive no Rio de Janeiro, por consequência, vive em território brasileiro. E, de repente, de uma hora para outra, o general Braga Neto muda de posição, até em relação aos ataques ao presidente da CPI,
em atitudes que não condizem com a figura que eu conheci. Não lhe estranha também essa posição do senhor ministro da Defesa? Olha, eu não vou fazer aqui nenhuma consideração sobre o general Braga Neto, né? O general Braga Neto chegou ao último posto da carreira militar por méritos dentro da estrutura militar, em atividades militares. Agora, o que está acontecendo hoje é que ele é um ministro. Hoje ele não é um general, hoje ele é um ministro. Então a minha crítica vai como ministro, comportamento político em função ministerial. Eu vejo que o Ministério da Defesa é um ministério muito especial, é diferente de um Ministério da Agricultura, de um outro Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, né? Por quê? Porque os elementos que compõem o Ministério da Defesa são forças armadas. Então, o Ministério da Defesa é um ministério muito especial porque ele tem esses elementos de execução armados. Então, Alô? Ficou um pouco abafado o som, eu tenho a impressão que é o microfone. Mas pode responder, o que dá para ouvir. Agora voltou. Então... Está um pouco abafado, mas pode falar. Pode falar que dá para entender. Ok, então agora o comportamento é político. Então a crítica é política, não é como general, é como ator político no Ministério. É um ministério que não pode deslizar fora da sensação e não só da legislação, como da sensação democrática, né? Do respeito, né? Da confiança que a população tem que ter de que aquelas instituições ali que fazem parte do Ministério da Defesa têm uma postura constitucional. E esse evento de hoje é um evento que, infelizmente, ele quebra um pouco essa imagem, né, que precisa ter. Então, é um comportamento político que eu acho que não deve ter. Se contrasta lá com os momentos como oficial general na ativa, aí é uma outra situação. Agora, politicamente, não foi uma boa imagem hoje deixada para a população e para as autoridades ali do legislativo e da população brasileira em geral. General, o senhor tem um profundo conhecimento de atividades militares, foi um militar de carreira importante, passou por missões internacionais com reconhecimento durante a sua carreira. Fala de uma maneira muito clara, corajosa e pensa para falar, mas fala sempre tudo aquilo que pensa. Tá? Pelo que eu entendi dessa nossa entrevista, o momento é delicado a partir de um princípio. Há uma demonstração de força, você tem que demonstrar força também. Mesmo que essa demonstração de força possa não passar de um blefe isolado do senhor presidente da República e gente do seu entorno. Essa demonstração de força exige uma demonstração de que as instituições brasileiras estão fortes também, principalmente o Congresso Nacional, para que se mantenha a democracia e que nós cheguemos às eleições brasileiras plenamente dentro do princípio de que a democracia é o nosso único caminho. Resumindo, foi isso que o senhor quis dizer, não, general? Eu vejo que, principalmente, o Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, precisam ter mais expressão no contexto nacional. E desse evento, infelizmente, quem acaba perdendo são as Forças Armadas. General, esse tipo de gesto lhe incentiva mais a entrar na política? E o senhor tem esse sentimento de ajudar o seu país politicamente? O senhor já disse isso aqui em outros lugares. Isso lhe aproxima mais da política brasileira? Eu nunca fui aficionado por política, não. 3 motivos me levaram a fazer essa exposição pública que eu estou, por exemplo, fazendo agora.
A primeira delas é alertar nossa população de que o fanatismo vai levar para a violência, sem dúvida nenhuma. Faz 1 ano e meio, 2 anos que esse investimento no fanatismo vai acabar gerando violência. Sempre o fanatismo termina em violência. Então, essa foi a primeira motivação minha de aparição pública, foi alertar sobre isso, que violência sempre é gerada por fanatismo. Segunda coisa é não deixar o Exército ser arrastado para a aventura política. Passei 47 anos no Exército, não quero ver a instituição que eu fiz parte, que ainda faço parte na reserva, ser arrastada para a aventura política. E hoje tem mais uma motivação. Eu acho que o Brasil não tem que ficar entre 2 extremos na próxima eleição. Acho que o Brasil tem que ter novos atores para dar oportunidade para pessoas novas. Acredito na política existem pessoas muito boas que têm espírito de sacrifício, tem gente nova chegando. Então, eu acho que o Brasil não tem que voltar atrás, ao passado, né? E nem tem que dar continuidade a um governo que não tem o equilíbrio suficiente para conduzir a nação. São essas 3 motivações que eu tenho. Não é nada de eleição pessoal. General, o meu respeito pela sua transparência, como disse, o meu respeito pela sua carreira enquanto militar, o meu respeito pelo que o senhor sempre diz, porque o senhor diz de uma forma transparente. Saúde ao senhor, saúde à sua família e que Deus salve o Brasil num momento muito difícil. Muito obrigado pela sua participação, de verdade. Muito obrigado pelo convite. Bom dia. Saúde e felicidade a todos. Bom dia ao senhor também.